O ministro Alexandre de Moraes disse não se intimidar com as medidas do governo Trump de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, de revogar o seu visto de entrada no país e incluí-lo no rol de sancionados pela lei Magnitsky. Vamos ver aqui, o título da reportagem está aí no telão, o juiz que se recusa a se inclinar, a se dobrar à vontade de Trump. Nós faremos o que é certo. A reportagem já está traduzida no jornal O Globo. Está lá, o Alexandre diz que ele está preservando a democracia brasileira e que enquanto a Casa Branca diz que ele está destruindo. Mas ele deixou bem claro para o Washington Post que não existe a possibilidade de recuar 1 milímetro sequer. Diz que agiu sempre com base nas leis brasileiras e nas investigações. Diz que tudo que está sendo questionado pela oposição, ou mesmo pelos Estados Unidos, é resultado da escuta de 179 diferentes testemunhas, que ele já tomou mais de 700 decisões que foram todas corroboradas pelos seus colegas no Ministério, e diz que é um processo absolutamente legal. Então, não há por que o governo americano contestar todas as suas ações. E que ele, como diz aqui no Globo, o título da reportagem, não existe possibilidade de recuar 1 milímetro, disse Alexandre de Moraes. Bom, vocês viram aí, né, que a retórica é a mesma, né? Tudo que eu fiz foi corroborado pelos meus colegas de toga, pelo tribunal e etc. É justamente por isso que o documentário do Sérgio Tavares é muito importante. Eu vou contar para vocês só uma coisinha que acontece no documentário. Bem, essa é bem leve, eu posso contar. O Sérgio Tavares demonstra que dos 11 ministros da corte, 7 foram nomeados por Lula e Dilma. Dos 11, 7. Dos 5 ministros que estão hoje na primeira turma, lá, além de Alexandre de Moraes, consta Carmen Lúcia, indicação lulista. Consta Flávio Dino, ex-ministro da Justiça que sumiu com as imagens. Consta Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, inclusive em ações contra o presidente Bolsonaro. Veja que a história, a narrativa de que tudo foi corroborado pelos meus colegas não cola mais. E vocês acham que isso vai deixar o Trump tranquilo? Fala assim, não, coitadinho, eles realmente seguiram a lei. Todo mundo hoje no Brasil sabe que a Constituição foi jogada no lixo por esses mesmos ministros que deveriam guardá-la. E nós estamos vivendo uma crise importantíssima que vai ficar marcada na história. Nunca se teve uma crise institucional tão grande. E isso não nasceu hoje, veio sendo aparelhado há muito tempo. Agora, qual o motivo do ministro Alexandre de Moraes querer dar uma entrevista do The Washington Post se ele está tão tranquilo de que ele está fazendo tudo certo? Por que motivo ele quis expor uma visão deturpada do que é democracia para ele? Porque ele diz que ele está defendendo o Brasil de uma autocracia. É a mesma coisa que pegar o Stalin e dizer o seguinte, eu estou defendendo a Rússia de uma ditadura. Para isso, você instala outra. Então, a ditadura da toga hoje é uma realidade no Brasil. Mas o fato do ministro Alexandre de Moraes dar essa entrevista mostra efetivamente que eles estão sentindo. E só está no começo. Como eu disse, os americanos eles dão oportunidade para que a pessoa tente cair na realidade. Mas não tem jeito. E as frases que o ministro coloca nesse jornal aqui americano não são diferentes do que fala o Nicolás Maduro, por exemplo. O Nicolás Maduro ele só é um pouco mais bravo, incisivo. Então, o enredo é o mesmo. Se toma conta da justiça para dizer que houve um julgamento justo. E todos sabem que não houve um julgamento justo. O julgamento atropelado. Ele enviou para o Zanin, já com cartas marcadas, no mesmo dia praticamente que houve as alegações finais. O que é a alegação final no devido processo legal? Olha, essa daqui é a minha defesa. No dia seguinte das alegações finais, de diversos réus, quase 20 réus, ele já marca o julgamento. O relator é ele que é vítima. Então, um processo totalmente deturpado e que hoje o mundo já sabe. E aí começa a gente a pegar a pipoca e o guaraná, porque os dias estão contados. E esse é o sinal principal de que eles estão acuados. Saiu uma pesquisa do Datafolha e pouca gente deu atenção devido ao tumulto que estava acontecendo. Foi perguntado para a população brasileira de quem é a culpa do tarifaço do Trump. Com a Rede Globo fazendo campanha contra o Trump e com o Bolsonaro, colocando na mídia, falando mal do Eduardo, querendo acusar o mensageiro, o que deveria se esperar é que uma imensa maioria do povo brasileiro culpassem Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro pelas sanções do Trump. Não é isso que vocês vêm vendo no Buhol, vêm vendo na Globo o tempo todo, massivamente? Mas vai lá o Buhol e faz uma pesquisa. E olha que foi o Buhol que fez a pesquisa junto com o Datafolha. Presta atenção aqui no desespero do tal Josias de Souza. Você considera que o objetivo da sanção do Trump não é comercial? Foi confessadamente político? O objetivo estava escrito na carta do Trump, era interromper uma caça às bruxas ficcional que ele atribui, que ele diz estar acontecendo contra o Bolsonaro. Então, esse empate estatístico é uma derrota para o Lula nessa guerra da comunicação, né? E aí a coisa piora porque 15% dos brasileiros responsabilizam o Alexandre de Moraes pela chantagem do Trump. Então, se você soma os 35% que enxergam o Lula como culpado a esses 15% que atribuem culpa ao Alexandre de Moraes, aí você alcança o impressionante percentual de 50%. A maioria do eleitorado está livrando a cara do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, que está se dedicando lá integralmente, em tempo integral, a trair a pátria nos Estados Unidos. Então, metade do eleitorado brasileiro isenta o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Culpa o Lula ou o Alexandre de Moraes. Então, isso é mais uma evidência de que o governo está perdendo essa guerra. O blogueiro do Buhol,
né, indignado, impressionado, dizendo que, na realidade, Trump e Bolsonaro estão vencendo essa guerra. E é aí que entra a questão. Eles, desesperadamente, precisavam de um inimigo. Esse inimigo era o Trump. Disseram que estavam surfando na popularidade, que a popularidade do Lula tinha aumentado, que existia ali um trabalho, e continuam insistindo nessa história de que o Eduardo Bolsonaro está trabalhando contra o Brasil. Levar a informação de que a Constituição brasileira está sendo aviltada por quem deveria guardá-la. Levar a informação de que há perseguição jurídica. Levar a informação de que senhoras estão sendo serviciadas e torturadas numa cadeia. Levar a informação de que uma simples cabeleireira foi condenada a 17 anos de prisão porque pintou com um batom uma frase dita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso, para eles, é democracia? Isso, para eles, é condenável do Eduardo Bolsonaro mostrar esses dados? Veja que o ministro Alexandre de Moraes, a Globo e o governo tentam dizer que Eduardo Bolsonaro é que está causando todo esse problema junto aos Estados Unidos. Isso, no mínimo, é chamar o presidente americano de imbecil. Isso é, no mínimo, chamar o governo americano de imbecil. Para não falar outra coisa. Sabe por quê? Vocês acham que com CIA, FBI, Departamento de Estado, conselheiros do mais alto nível, um secretário de Estado que sabe o que é uma ditadura socialista porque é filho de refugiados cubanos, um secretário do Tesouro que sabe muito bem o que está sendo causado em relação aos Estados Unidos e a tentativa de tirar o dólar como moeda das transações internacionais feita pelo próprio Lula. Vocês acham que todos esses personagens, formados nas melhores universidades americanas, uma pessoa com um sucesso de vida e de carreira como Donald Trump, serão enganados pelo Eduardo Bolsonaro, pelos belos olhos do Eduardo Bolsonaro? Querer construir essa história, querer dizer isso para o povo brasileiro, não cola mais. Vocês podem pegar ali um ou outro desavisado que sempre vai existir, mesmo porque nós estamos num processo de purificação. Aos poucos, o povo brasileiro vem dando conta do que efetivamente está acontecendo em seu país. Então, nós temos o caso do Daniel Silveira, torturado em uma prisão sem condições de fazer um tratamento adequado. Nós temos o Felipe Martins, torturado também em prisão, ficando em solitária e denunciando essa tortura ao vivo, e a imprensa tentando esquecer. Aliás, Felipe Martins, que teve a sua entrada nos Estados Unidos adulterada. E muita gente perguntando, mas por que isso não anda? Você quer comparar o quanto demora um processo no Brasil com um processo nos Estados Unidos? Quer mesmo? O único processo no Brasil que foi acelerado para não permitir o direito à ampla defesa é o que envolve o presidente Bolsonaro. E por que da perseguição? Por que desse desespero? Porque eles não conseguem parar o Bolsonaro. O Bolsonaro está quieto, sem poder falar. Tiraram o seu direito de fala. Tiraram o seu direito de ir e vir, mesmo sem ter sido transitado em julgado o processo. O recurso do Bolsonaro está há 2 semanas na mesa de Alexandre de Moraes, mas ele não subiu o recurso para a turma. E, ao invés disso, ele pegou as alegações finais e marcou o julgamento imediatamente. Bolsonaro está preso de forma ilegal em sua própria casa. Veja que tudo o que a imprensa brasileira faz é na tentativa de omitir a realidade. A farsa, ela está construída e está exposta.